Olá, alunos da Meteoro, tudo bem? Do assunto bancos de dados, que a gente tratou já em aula anterior, né, um assunto bastante importante na utilização de dados meteorológicos, nós precisamos, assim como a gente fez em planilha de cálculos, fazer um processo, né, de importação dos dados que estão no IMET, né, que são baixados do IMET, naquele formato que a gente já vem trabalhando na planilha, para o formato que a gente vai usar no banco de dados, né? Para isso nós vamos fazer duas etapas, né? Nessa videoaula nós vamos ver como é que a gente prepara os dados para poder então fazer a importação. Na próxima videoaula então nós vamos fazer a importação propriamente dita. Vamos lá então? No processo de preparação dos dados, nós vamos utilizar o mesmo arquivo de dados que a gente já vinha utilizando nas planilhas de cálculos, né? Então, aquele arquivo CSV, né, que a gente utilizou para fazer a importação lá para as planilhas, né? Então, aqui nesse arquivo, nós temos o seguinte formato. Nós temos uma primeira linha com o local, né? Tem ali a cidade. Uma segunda linha com rótulo, que no caso da planilha nós utilizamos, né, para poder fazer inclusive os gráficos, e a partir da terceira linha então os dados, onde nós temos a data, a hora e depois as variáveis, né, especificamente meteorológicas. Então podemos ver aqui, né, a data no formato brasileiro, a hora no formato inteiro, que é o que a gente vai utilizar lá no banco de dados, e as variáveis meteorológicas, né, no formato com separador decimal, vírgula, né, com a vírgula como separador decimal, que a gente utilizou dessa forma na planilha, mas vamos ter que alterar isso no caso do banco de dados, assim como o formato também aqui da data, certo? Também no uso do banco de dados, como a gente vai trabalhar com todas as estações meteorológicas, e a gente então a partir desse conjunto de informações de todas as estações nós vamos extrair informações, então nós vamos ter que criar colunas lá com o nome, né, do local e o código também. Então são algumas alterações que a gente faz nesse arquivo aqui. Então vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer para fazer essa preparação de dados, então, é abrir esse arquivo na planilha de cálculos, como a gente fez da outra vez. Só que dessa vez, nós vamos fazer aqui algumas modificações. Nós vamos aqui selecionar a primeira coluna e colocar como data, dia, mês e ano, como está aqui, né? Assim como a gente fez da outra vez. E pronto, né? Só isso que a gente já tinha feito na importação anterior. Então a gente tem aquele mesmo formato anterior, porém nós temos aqui que fazer algumas alterações, tá? Primeiro, a data. A gente vai clicar aqui na coluna da data e vamos alterar esse formato da data aqui, em vez de dia, mês e ano, para o formato que é utilizado no banco de dados, que é o formato, a gente vai alterar aqui, formatar célula, e passar aqui para o formato data, no formato ano, mês e dia com traço. E ele então vai fazer a alteração aqui. Ele só vai conseguir fazer essa alteração se lá na importação a gente tiver selecionado essa coluna aqui como data, dia, mês e ano, né, que era o formato original. Se deixar sem alteração nenhuma, ele não vai conseguir fazer essa conversão. Já essas colunas aqui com as variáveis meteorológicas, nós vamos aqui converter para o formato americano, que é o formato do ponto. Então a gente marca todas as colunas aqui, clica com a direita, formatar célula, e o número aqui a gente deixa como está, geral, só que em vez do idioma ser português Brasil, nós vamos colocar aqui inglês Estados Unidos. Que aí então ele transforma, né, o decimal de vírgula para ponto. E aqui então agora a gente tem, né, os dados corrigidos aqui, no caso aqui com pontos,
né, e aqui a data já no formato americano. O que a gente vai precisar fazer agora é acrescentar duas colunas aqui no início, né, para fazer com que a gente tenha uma coluna com o local, né, e outra com o código da estação. Então nós vamos marcar as duas primeiras colunas, clicar com a direita e inserir coluna antes. Pronto, ele insere duas colunas aqui. Aqui nós vamos colocar o local, no caso aqui Florianópolis, vai escrever aqui Florianópolis, não precisa acento, é melhor até porque o banco de dados ele às vezes se confunde com acento. E aqui nós vamos colocar aqui então o código A806. Nós vamos então marcar essas duas informações que nós acrescentamos aqui e vamos puxar aqui, apertando a tecla Ctrl até o final. E aí vocês vão ver que ele acrescentou o local e também o código aqui, sempre igual em todos eles, né? Se não apertar a tecla Ctrl, ele vai acrescentando um número nesse código aqui. Então vai ficar 806, 807 e assim por diante. Não é o que a gente quer simplesmente acrescentar. Tá? Vocês podem marcar os dois, iniciar aqui puxando e depois apertar a tecla Ctrl. Tá? Também não precisamos ter essas duas primeiras linhas aqui, porque não precisamos de rótulos, né, para o banco de dados, já que na construção do banco lá, que depois a gente vai mostrar na próxima videoaula, nós já temos os rótulos lá. Tá? Então a gente vai excluir essas duas primeiras linhas aqui. Certo? Então agora nós temos aqui os dados já formatados na forma correta. Tem aqui o local, o código, a data, a hora e os dados com ponto. Então nós precisamos salvar isso aqui. Vamos clicar aqui em arquivo, salvar como. Vai abrir essa tela de salvamento aqui, né? Nós vamos deixar aqui como texto CSV. Vamos mudar o nome aqui, vamos botar aqui banco, né? Para ele saber que esse arquivo aqui ele foi alterado para colocar no banco de dados, tá? Só para diferenciar do anterior. Vamos clicar aqui em editar definições de filtro. Isso aqui é importante para a gente ver como é que os dados vão ser salvos no formato CSV, tá? E mandar salvar. Ele vai perguntar de novo se quer realmente no CSV ou ODF, né? Eu vou clicar utilizando o formato de texto CSV e ele vai abrir essa telinha de exportação aqui que identifica como é que a gente quer delimitar, né, o nosso arquivo. Então o delimitador de campo aqui é ponto e vírgula, vamos manter assim e deixar tudo como está, é assim mesmo. A gente precisa passar por essa tela para ele colocar aqui o delimitador em ponto e vírgula. Se salvar sem passar por essa tela, ele vai utilizar o delimitador de espaço, né? Na verdade de tabulação. E isso vai modificar o nosso arquivo, a gente vai ter mais dificuldade de importar, apesar de que também é uma forma possível de fazer a importação posteriormente. Ok, pronto. Agora nós vamos abrir aqui, vamos ver aqui onde está o nosso arquivo, está aqui, ó, né? Dados da estação, banco. Vamos abrir ele aqui. Ó, vejam que agora ele tem a cidade, né? Tem o código, tem a data no formato americano, né? Formato do banco de dados, a hora continua como estava e as informações das variáveis estão com ponto, certo? Então aqui a gente consegue ver melhor, né? Ó, tá tudo aqui, ó. E o separador continua sendo ponto e vírgula. Aqui é o separador, né? E aqui então a variável com ponto, né? Como decimal, certo? Dessa forma aqui então a gente consegue fazer a importação dos dados para o banco de dados, né? Como a gente vai fazer na próxima videoaula, certo? Então, preparados os dados para fazer a importação, na próxima videoaula então nós vamos fazer a importação propriamente dita, né? Pegar esses dados, esse arquivo e colocar lá na nossa base de dados. Até lá então, pessoal.